Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo aqui eu pensei uma parada bem diferente aí do que a gente está acostumado, é um vlogzinho. E galera, muitos de vocês me perguntam qual faculdade fazer, que gosta muito de hardware e tal, e quer saber qual faculdade que eu fiz, qual faculdade que ele deve fazer. Então esse vídeo aqui vai ser um vídeo opinativo, vai ser a minha opinião a respeito disso. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre a minha formação, sobre o que eu estudei. Muita gente não sabe, mas eu sou formado, então eu vou tentar nesse vídeo aqui explicar um pouquinho para vocês, também para abrir a mente de vocês referente a isso, né? Tá vindo aí o ProUni, então muitos de vocês estão procurando uma faculdade, então vai ser legal fazer esse vídeo para poder explicar para vocês algumas coisas referentes a faculdades no ramo de TI. Bom galera, eu sempre gostei de computador. Quando eu era criança, eu sempre gostei de mexer no PC, eu jogava muito no PC. O último console que eu tive foi o PlayStation 1, para vocês terem uma noção. Depois que eu fui pro PC, eu só fiquei no PC, eu jogava muito Age of Empires, esses jogos, bem antigos e com pouco gráfico. Então, eu sempre tive esse gosto por computador. Então, os anos foram passando, terminei aí a nono ano, né, que antigamente era a oitava série, e fui pro meu ensino médio. No ensino médio, eu fiz técnico em informática, só que, eu não tinha a menor ideia do que era programação, do que era algoritmo. Eu achava que o técnico de informática ia mexer só no computador, tá ligado? Ia mexer nas peças dos computadores e tal. Só que quando eu cheguei no ensino médio e me deparei aí com algoritmo, lógica de programação, que para quem não sabe o que é, basta jogar no Google aí, que rapidinho vocês vão ter uma explicação básica sobre isso. Eu fiquei maluco, eu falei, cara, isso aqui que é informática. Só que ao mesmo tempo eu também fui começando a tomar gosto pela programação, por algoritmos, lógica de programação em si. Eu ainda gostava de PCs, eu tinha minha placa de vídeo lá, na época, acho que eu tinha uma GS 7300 da Nvidia, uma plaquinha bem furrequinha, para dizer a verdade. Então, eu sempre gostei de mexer no meu PC, eu mesmo mexia, eu mesmo montava, de curiosidade mesmo, e também caçava muito artigo pela internet. Foi aí que eu encontrei os dois sites que para mim fazem todo sentido hoje em dia, que é o Clube do Hardware e o Adrenaline. São os dois sites, acho que um dos mais conhecidos aí sobre hardware, né, que traziam reviews. Naquela época a internet estava começando a surgir, a gente só tinha internet de escada, ou então aquelas internets da Velox de 300k, então era bem complicado, tinha mais artigo, não tinha vídeo explicando. Então, assim, no começo eu lia bastante sobre esses artigos, só que a formação que eu tive na escola era a base todinha de programação. Claro que a gente teve uma matéria específica para hardware, né, para manutenção de computadores, não era nem hardware, para dizer a verdade. Só que, algumas vezes eu sentia que eu tinha mais conhecimento sobre hardware do que o professor, tá ligado? Não é querendo me desfazer, o cara estudou, né, para isso, mas muitas vezes eu via que ele falava algumas coisinhas erradas. Então aquilo me incomodava um pouquinho, mas ainda bem que o foco do curso era, assim, a programação, né? Que se fosse hardware, até hoje eu ia estar chamando o gabinete de CPU. Mas enfim, eu concluí meu técnico em informática e eu precisava buscar aí uma faculdade, né? Ou algo que desse continuidade ao meu conhecimento no mundo de TI. Foi aí que eu me deparei com uma caralhada de curso. Tinha engenharia de computação, ciência da computação, sistemas de informação, análise de sistemas. Tinha também licenciatura em computação. Pô, eu fiquei maluco, né? Com aquela quantidade toda de curso. Então, qual fazer? Qual curso eu ia seguir? Eu acho até que essa é a dúvida de vocês, né? Sobre qual faculdade, qual curso específico seguir. Mas calma, eu já vou entrar nesse assunto. Antes eu quero dar continuidade aí à minha escolha. Qual foi a minha escolha de faculdade? Então, eu fiz uns 6 ou 8 meses de pré-vestibular. Fiz o primeiro Enem que teve e também fiz alguns vestibulares, porque na época o Enem ainda estava começando, então não tinha como eu entrar numa faculdade através do Enem. Justamente por ser o primeiro Enem, muitas faculdades ainda não aceitavam o Enem. Então eu fiz bastante vestibular, fiz para o UFRJ, fiz para o UERJ, fiz um montão de provas. E a que eu passei foi o CEDERJ, que é um curso de tecnologias em sistema de computação, e ele é ministrado pela UF, Universidade Federal Fluminense, que fica em Niterói, aqui no Rio de Janeiro. O curso que eu fiz é um curso semipresencial, isso significa que eu não precisava ir à faculdade toda vez para ter aula. As minhas aulas eram ministradas todas através aqui, do computador, então eu assistia minhas aulas em casa. A gente tinha aula sábado e domingo também lá na faculdade, e é claro, eu também tinha que ir fazer as provas, né? E só que assim, por ser uma faculdade à distância, semipresencial na verdade,
você tem que ter uma determinação do caramba, você tem que ter um foco, uma disciplina muito grande, porque, cara, eu gosto pra caramba de jogar, então, tipo, o mesmo ambiente que eu jogava era o que eu estudava, então eu tinha que saber muito bem organizar essa questão para não ficar só jogando, ou então, na época, era a época do Orkut, não, acho que já tinha o Facebook. Tipo, se eu fosse um cara sem disciplina, eu ficaria no Facebook ao invés de estudar. Graças a Deus, eu consegui aí conciliar as duas coisas. Naquela época eu não trabalhava, só estagiava. Então, assim, eu consegui conciliar bem essa questão de estudar em casa. E parece que não, mas é bem difícil, cara. Estudar em casa não é tão fácil assim. E, tipo, o meu curso é um curso muito difícil. A dificuldade dele é muito alta, galera. Apesar de ser um curso de tecnólogo, que é Tecnologia em Sistemas da Computação, ele é ministrado pela UF, uma das faculdades, se não a melhor, uma das melhores aqui do Rio. E o meu curso ele é como se fosse uma ciência da computação, só que feito em 3 anos, apenas, e não 5 anos, igual é no ciência da computação. Então, assim, algumas matérias foram retiradas do quadro, mas o curso é o mesmo. Os professores da ciência da computação são os mesmos de tecnologia em sistemas da computação. Então, isso trouxe uma dificuldade para o curso muito grande. Por exemplo, eu tive cálculo, uma matéria cálculo. Na verdade, a gente teve muita matemática. Se você não gosta de matemática, eu não recomendo você iniciar um curso tanto de ciência da computação quanto engenharia da computação, porque são cursos que têm muita matemática, muita mesmo, galera. Eu tive álgebra linear, eu tive estatística, probabilidade, eu tive todas essas matérias que um curso de matemática mesmo tem. Claro que a gente não se aprofunda tanto assim quanto um curso de licenciatura em matemática, mas a gente tem aí as mesmas matérias que uma pessoa que está cursando matemática tem. E, cara, hoje eu sei dar valor à minha conclusão de faculdade, tá ligado? Por tudo que eu passei, eu consegui, graças a Deus, ter um CR alto, assim, relativamente alto, porque os cursos de exatas, eles têm esse problema. É muito difícil você ter um CR alto, justamente pela dificuldade das matérias. Então, assim, é uma conquista o meu curso. É um curso que tem muita desistência, justamente por essas matérias muito difíceis de passar. Então, assim, da minha turma, se formaram apenas 2 comigo, para vocês terem uma ideia. O restante das pessoas que se formaram, eles eram todas de outras turmas, não entraram junto comigo. Novamente, é um curso que não tem quase nada de hardware. A única matéria que eu tive foi organização de computadores, que era a parte teórica do computador, dizia como um processador funcionava, o que era a memória cache, o que era a memória principal, o que era a memória secundária. Mas era uma coisa muito mais teórica do que prática. Para quem quiser saber um pouquinho mais do curso, eu vou deixar 2 links aqui embaixo. O primeiro deles é o link de apresentação do curso, para vocês saberem o que tem, quais cadeiras você tem, as matérias. Então, assim, é uma ementa do curso. E o segundo link eu vou deixar aí para vocês, é muito interessante, que são as videoaulas do meu curso. Vocês podem assistir. Essas videoaulas são liberadas para todo mundo ver. Então, muito interessante aí para quem quiser conhecer sobre o curso. Então, galera, essa foi a minha formação. Falado isso, eu vou tentar aqui explicar para vocês qual a formação que vocês devem fazer, qual a faculdade que vocês devem fazer para quem gosta de hardware. Essa é a pergunta e esse é o motivo de eu estar fazendo o vídeo. Então, em minha opinião, o que acontece? Se você quiser hardware em específico, eu acho que é muito mais jogo você fazer uma faculdade de eletrônica ou então de robótica do que você fazer uma faculdade do ramo de TI. Porque essas faculdades, assim, ciência da computação, engenharia da computação, sistemas de informação principalmente, elas são faculdades focadas em programação, em desenvolvimento de software. Vai ter um pouquinho de hardware, claro, todas elas, mas se você quiser hardware em específico, recomendo eletrônica, porque o hardware nada mais é do que a parte de eletrônica do nosso computador, né? É claro, não que seja ruim você fazer um sistema de informação ou uma engenharia da computação. Eles vão te dar, sim, um básico sobre hardware e também não te tiram aí a chance de fazer uma pós-graduação que tem a ver com hardware. Sem contar que existem inúmeros cursinhos, né? Cursinhos técnicos e também especializações que vocês podem estar fazendo aí e que inclusive não precisam de uma faculdade. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece, cara, deixa o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda pra caramba a divulgar o trabalho. E também é uma maneira de eu saber se eu estou indo no caminho certo. Se você não é inscrito, se inscreve aqui para poder continuar recebendo vídeos do meu canal. E também, coloca aí nos comentários o que vocês acharam do vídeo. Vamos bater um papo nos comentários, utilizar sempre essa área aí pra gente bater um papo, discutir sobre o assunto.
eu vou pedir para que se algum inscrito tem aí uma formação ou está fazendo uma faculdade diferente das que eu citei aqui nesse vídeo, coloque aí a experiência que você está tendo desse curso. Eu acho que vai ser bem interessante e pode ajudar pra caramba a galera que está aí nessa dúvida de qual faculdade entrar. Galera, tamo junto, 50k é logo ali. Valeu, fui, abraço!